Oi, amores. Olá, tudo bem com vocês? Quem aí assistiu a live que eu fiz hoje de manhã, hein? Vocês assistiram? Eu tava tomando café da manhã, eram 8h30 da manhã, e aí eu disse que eu ia para um compromisso importante aqui na cidade que eu tô morando, numa vila, né? Uma vila, na Guatemala. E eu falei sobre astrocartografia, e eu disse que eu ia num compromisso, e que depois que eu fizesse o compromisso eu ia contar para vocês. Então, eu acabei de sair da reunião e hoje, né, para celebrar, culminar com esse astral que o Sol se despede de Caprica e a gente tem o ingresso do Sol em Aquário. Aquário, olha as sincronicidades, olha o tamanho das sincronicidades, gente, que eu vou contar pra vocês. Hoje o Sol ingressa em Aquário, Mercúrio tá em Aquário, Aquário que é um signo que fala super sobre os valores, né? Humanitários, amizade, grupo, família, de alma, né? O nosso senso de pertencimento, a nossa coragem de sermos quem somos, né? Porque ele é o oposto complementar de Leão. E aí, a partir desse ser quem somos, que a gente transcende os julgamentos, a sombra aquariana é leonina, e a gente revela a originalidade, a autenticidade do nosso ser, e a gente compartilha, então, a nossa luz leonina, que é o oposto complementar de Aquário, os nossos dons e talentos que todos nós temos, né? Cada um a sua forma única, original, peculiar, mas todos juntos no mesmo barco. Então, eu vim aqui num lugar que vocês já viram, quem me acompanha aqui no Insta, né? Eu tô num lugar muito mágico, especial, na Guatemala, num lago, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. E aí eu já vim nesse lugar aqui algumas vezes fazer o Ecstatic Dance, que até tá nos stories, eu fiz um vídeo ontem. E aí, gente, eu vim aqui para uma reunião, porque hoje, para culminar com o Sol ingressando em Aquário, eu vou começar um programa de voluntariado aqui nesse espaço, que lembra muito Piracanga, que é uma comunidade holística no sul da Bahia que eu vivi. É, e um pouco de Alto Paraíso também na Chapada dos Veadeiros, né? Vou mostrar pra vocês, olha a sincronicidade, tá? Oli, can I show you to my This is Oli, guys. Gente, esse é o Oli. I put a filter on your face. What's that? I will show you. So, Hello. então, gente, para combinar com a sincronicidade, esse é o Oli, nós somos do Green Team, e ele é aquariano. Aquariano. I'm telling you from Aquarius, okay? E, e aí a gente vai começar o programa de voluntariado aqui nesse espaço, né? Ali vai ser a nossa casa pelas próximas 2 semanas. Vamos ficar nessa tenda que é um glamping. Não sei se vocês já ouviram esse termo, que é um camping de glamour, digamos assim, né? É uma barraca com mais estrutura do que uma barraca de camping normal. Aqui é a cozinha desse espaço, tá? Ali é um lugar para trabalhar no computador. Olá, olá. Eu vou ajudar ela na cozinha. Vou mostrar para vocês. Ó, um doguinho lindo. Aquela ali fazendo uma reunião é a Cristina, que é a coordenadora do voluntariado. Vou mostrar para vocês. Esse espaço que eu tô, gente, sincronicamente, chama Arco, Arco,
Isis, em inglês, né? Ou Arco da Isis. Isis, a deusa egípcia. Gente, olha isso. Que fofinho. Oi, bebezinho. Oh, é muito baby. Vem. Experimentando a vida, né? É o novo. Hoje o sol entra em aquário. É o momento do novo. Do novo, de conhecer o novo, né, pessoal? Conhecer o novo, se abrir a novas experiências da vida, né, fofinho? Ai, meu Deus, olha essa barriga de bebê. Uhum. Bom, e aí esse lugar chama Arco da Isis. Isis, a deusa egípcia, né? Análoga aí à mãe das mães, a mãe universal, feminino universal. Agora eu vou subir. Olha essa casa de madeira desse lugar que eu vou morar nas próximas semanas. Ali é onde tem as ecstatic dances e os retiros de yoga. Esse é um espaço de retiros de yoga. Deixa eu ver, não tem ninguém dormindo aqui. Não, não tem. Ali, para quem não sabe, isso aqui é um banheiro de compostagem, né? Então, é um banheiro seco. Aqui todo o espaço, em sua maioria, ele, assim como Piracanga, na comunidade holística que eu morei, ali onde eu tava, onde eu comecei o vídeo para falar com vocês, ali é a cozinha. São comunidades que têm o valor, né, já que a gente está falando de sol em aquário, o valor da sustentabilidade das relações humanas e o valor, né, se a gente está falando de relações, interrelacionabilidade, interconectividade, a gente não pode excluir, pelo contrário, né, a natureza, porque nós somos partes da natureza, a natureza somos nós, né? Arca de Ísis, então somos todos um, estamos na mesma arca. E deixa eu ver se não tem aqui também gente para eu atrapalhar e eu vou mostrar para vocês. Gente, olha esse espaço. Aqui, com certeza eu vou fazer minhas experimentações de dança. Pois é, Tati, que lugar. Que Rio de Janeiro, minha filha, tô na Guatemala. Esse é o espaço sagrado que eu conto para vocês que eu encontrei aqui na Guatemala, que pela astrocartografia trabalha muita cura para mim, alinhamento com o meu Dharma, o nó do sul, desculpa, o nó do norte, na minha casa 4, que é a casa do lar, da família, e o sol no meu ascendente, né? Olha isso, gente. Eu sei que no vídeo tá lindo, mas pessoalmente é mais incrível ainda. Ali são vulcões em plena erupção. É muita força, é muito poder da natureza aqui. É um lugar de muita cura, de muitos terapeutas. Ali são dormitórios para quem vem fazer retiros de yoga, né? Tem mais barracas ali, mas essas são normais. Bom, e aí então eu vou aproveitar, né, para falar para vocês que compartilhar aquarianamente com vocês algumas experiências, né, da minha história, do meu passado. Por quê? Não é à toa, claro, que eu estou aqui, né? Eu falei para vocês no vídeo de hoje. Vou sentar aqui para falar com vocês com esse visual atrás de mim, se bem que não dá para ver muito. Que a gente tá com um campo infinito, né? Horizontes de novas possibilidades na nossa frente, mas né, toda nova experiência ela prescinde, ela vem, né, de uma abertura, ou seja, se a gente vai viver o novo, é porque a gente conseguiu, deixa eu colocar aqui,
a gente conseguiu fechar um ciclo, né? A gente conseguiu fechar um ciclo do nosso passado. E aí a gente ganhou, né, sabedoria de alguma experiência passada. Porque se a gente, enquanto a gente não aprende o que a gente deveria aprender, a gente não tá apto para passar de fase, né, para ir para a próxima casa do jogo da vida. E aí esse lugar ele tá ressignificando muitas coisas para mim. Falando do Sol em Aquário hoje, que é, né, o nosso senso de pertencimento. Quando eu saí da casa da minha mãe, aos 27 anos, né, eu fui buscar o meu lugar no mundo. Só que, né, assim como muitas pessoas, e muitas pessoas que me seguem aqui, que têm uma história parecida com a minha, de uma história kármica ancestral de abandono, de rejeição, de não aceitação, né, da família, pelo que nós somos, do jeito que somos. Quem tem um histórico de abandono, de orfandade, como eu, a gente precisa se trabalhar muito, né? Esse é o nosso processo de autocura, na nossa autoconfiança, na reconstrução da nossa estrutura emocional interna, que é muito fragilizada, né? Que foi totalmente... a nossa autoestima foi totalmente destruída, o nosso poder pessoal foi totalmente quitado. Só que isso faz parte da nossa história, mas se a gente fica nessa história, nesse enredo, a gente fica reproduzindo o lugar da vitimização. Quando a gente consegue, né, integrar essas partes fragmentadas e feridas da nossa criança interna, vazia, carente, a gente então sai da posição do lugar de vítima e a gente consegue ir para o lugar da autorresponsabilidade. Não mais lutando, né, resistindo à nossa história, ao nosso passado, por vergonhas, por tabus, por dores que a gente não quer entrar em contato, que a gente está evitando, né? E a gente, então, consegue, a partir dessa integração e dessa aceitação da nossa história, do nosso passado, da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, a gente consegue cicatrizar as nossas feridas, curar os nossos traumas, as nossas dores, e aí, então, a gente transforma isso, né, através da medicina, da aceitação, da gratidão, da compaixão e do perdão, e do amor, né? Que é o amor que permeia todo esse processo. E aí, então, eu né, fiquei me lembrando, assim, que quando eu saí da casa da minha mãe aos 27 anos para buscar né, o meu lugar no mundo, o meu lugar de pertencimento, eu passei por várias experiências, né? Em São Paulo, eu morei com outras pessoas, nossa, eu morei, acho que em um ano, me mudei assim 3, 4 vezes. Eu fui morar com pessoas, sempre buscando, né? Deu um nó aqui, o meu lugar de pertencimento. Isso aí. E aí, até que, né? Mas ainda tinham coisas que me aprisionavam, por exemplo, né? Eu já estava feliz por ter me emancipado e ganhado a minha autonomia e independência por sair da casa da minha mãe, né? A minha autonomia e independência financeira, mas a minha autonomia e a minha independência financeira estavam vinculadas a um trabalho que não me satisfazia ou que não expressava a real verdade do meu ser, que era o trabalho jurídico, que naquele momento não refletia a minha verdade. Então, tinha uma contradição e uma incoerência entre a forma que eu ganhava dinheiro e que eu me sustentava e promovia a minha autonomia, a minha independência no mundo, né? E isso gerava um sofrimento, uma desconexão com o prazer e com a satisfação. Então, aí foi o momento em que eu pedi demissão e eu tive a sorte de ter, né, como sempre tenho, pessoas e anjos no meu caminho. E o meu chefe, eu trabalhava numa multinacional israelense em São Paulo, era gerente do departamento jurídico da empresa, né, da multinacional aos 27 anos, mas eu não estava feliz,
E eu tava já tendo, somatizando muitas dores no meu estômago. Pelo estresse, pela irritação. E aí eu contei, né? Eu fui um dia na sala do meu chefe e falei com ele, né? A gente só conversava em inglês. E eu sentei, né? Eu comecei a chorar. Eu falei: olha, sou muito grata, eu te agradeço muito pela oportunidade, mas, né, eu preciso ser muito, eu tô sendo muito honesta comigo mesma. Eu tava fazendo terapia. Eu falei assim: essa não é a vida que eu sonhei pra mim, que eu quero viver. Eu não me sinto bem, né? Eu não me sinto bem morando em São Paulo. Então, foi após todo um percurso e um processo de autoanálise, de autoinvestigação, de autoconhecimento, com as terapias e ferramentas complementares à astrologia, né, a autoinvestigação, de eu conseguir, já que a gente está falando da entrada do Sol em Aquário hoje, de eu conseguir ter discernimento para saber, né, dentro de mim, quais eram os meus valores que me permeavam, que me guiavam, para que eu pudesse fazer as minhas escolhas e não mais que eu estivesse vivendo num piloto automático, reproduzindo uma vida que era sustentada num castelo de areia, permeada pelos valores ou vontades ou escolhas dos outros, no caso, né, a minha família de sangue. Então, toda essa projeção, expectativa de que eu fosse advogada, ou promotora, ou defensora, ou juíza, e que não era a minha real verdade, mas porque se eu era quem eu sou em essência, eu não era aceita, eu não era acolhida, eu não era amada, e eu não era, não tinha espaço para mim, né? Então, quantos de nós não passamos por essa remoldagem, né, de quem somos em essência, para a gente se transforma numa personagem para o nosso ego, que como mecanismo de defesa e proteção precisa sobreviver. Então ele encarna, né, uma identidade, uma personalidade que é o nosso falso eu, para encontrar, né, os suprimentos de todas essas necessidades e valores que são carências e vazios que a gente não se autodá, porque a gente no começo da vida é dependente do papai e da mamãe, e que a gente vai aprendendo nesse desvínculo, nesse corte do cordão umbilical, a se autonutrir, se autossuprir, se autorresponsabilizar, para a gente, né, se tornar um ser, um indivíduo, né, sem codependências externas, alheias, e ao mesmo tempo sendo quem somos em essência, né? Revelando a verdade do nosso ser. Muito bem. E então, eu tive a sorte, como eu estava contando para vocês, né? O meu chefe, ele se empatizou com a minha verdade, com a minha honestidade, com a minha coragem, e ele me demitiu. Então, eu ganhei uma boa quantia de dinheiro. Eu também vendi o meu carro na época. Vendi as minhas roupas, os meus vestidos de advogada, os meus sapatos de salto alto, né, que eram coisas que não condiziam e cabiam no meu dia a dia, porque, gente, olha o meu naipe, meu estilo, né, essa sou eu. Imagina eu tendo que estar com cabelo liso, maquiagem, sem as minhas pulseiras, de salto alto, que eu não suporto o desconforto, eu prezo pelo conforto, pela natureza, eu sou pura natureza, né? É bem o meu ascendente peixes, então imagina para mim como era insuportável e sacrificante viver uma vida em São Paulo, pegando trânsito, com poluição, com um monte de valores que não eram os meus, né? E aí eu fiz essa mudança, né, grande de vida, para assumir uma parte essencial do meu ser. E aí então eu fui viajar o mundo,
né? Eu fiz um planejamento de viajar, realizar o meu sonho, a dívida que eu tinha comigo de muitas vidas passadas, como eu já compartilhei aqui para vocês, que eu acessei muitas terapias e vivências extradimensionais na minha vida, que eu passei muitas vidas enclausurada, né? Ou em prisão, ou em manicômio, ou em masmorras, sempre fruto de injustiças, né? Isso é a minha casa 12 em Aquário, cerceamento da liberdade, e a minha lua em Peixes na 12, né? Sendo vítima de injustiças. Não à toa tenho Marte em Libra. E é tão legal astrologar, né? A gente pode falar astrologuês. E aí, então, eu vim com esse pacto, né? Esse compromisso comigo mesma do meu maior valor ser a liberdade. Não à toa o meu meio do céu, né? A minha flecha, a minha direção tá apontada para Sagitário, né? E eu tenho Urano angular, o meu mapa ele é uraniano, que é o pai de Aquário, que o Sol tá entrando hoje. Então isso significa uma pessoa que vem abrir caminhos, uma pessoa que vem ser livre, uma pessoa que vem inovar. É a ovelha holística dos clãs, né? Sou eu. Vem fazer esse tipo de trabalho. E que vem com uma missão muito social, uma missão planetária, uma missão coletiva, uma missão de cunho para além do pequeno eu, né? E como meu Urano, meu meio do céu é Aquário, a Sagitário, Urano tá ali, Mercúrio também angular na 10, né? A própria casa 10 está em Sagitário. Isso significa. E o Júpiter, que é pai de Sagitário, eu tenho em Aquário, na casa 11, né? Então, é realmente uma pessoa que tem uma missão social, uma missão grande no mundo de despertar coletivo. E isso, né, gente? O que acontece? Essa missão, esse trabalho uraniano, ele está vinculado a Sagitário, que tem tudo a ver com o dia de hoje, como eu já falei para vocês, que é o uso da nossa escolha pessoal, do nosso livre arbítrio. Então, fazer as escolhas de vida que todos nós temos, né, de acordo com o que nós desejamos, queremos. Mas os nossos desejos, eles estão vinculados à casa 2 e a Vênus. Então, o quanto que os nossos desejos, né, e que estão vinculados ao nosso feminino, por conta de um feminino massacrado pelo patriarcado, o quanto a gente está desvinculado, né, da clareza e do discernimento do que é o nosso real desejo e o que é o desejo do outro. O que é o desejo dessa estrutura política, social, egóica, patriarcal, desvinculada, desconectada da nossa real essência e natureza. Então é todo um processo que necessita ser feito por todos nós de desconstrução, né, desse arquétipo, dessa armadura, desse eu que a gente construiu para ser e pertencer, para a gente chegar no núcleo de quem somos em essência. A partir daí, a gente tem condições de sair da vítima e assumir o protagonismo através da autorresponsabilidade pelas nossas necessidades emocionais, físicas, energéticas, espirituais, mentais, interrelacionais e a nossa felicidade, que está vinculada e vem a partir desse exercício, desse trabalho, desse processo. Agora, para isso tudo, é preciso muita coragem, é preciso muito desprendimento, é preciso muito desapego, é preciso sair da zona de conforto, é preciso se trabalhar, se lapidar, é preciso muita humildade para reconhecer, né, o seu estágio no processo evolutivo consciencial, para aceitar, é preciso muita humildade para reconhecer as suas limitações e ir além delas, é preciso humildade para aceitar o tempo do tempo, das curas,
processo da vida, é preciso humildade para morrer e renascer e para amar, né? E aí, queridos, é muito interessante, né? Porque a gente passou os últimos dias com a lua minguante em Escorpião, que foi super power, né? Para todos nós. E a gente ainda está sob os efeitos, né? Reverberando os eclipses, e especialmente esse eclipse de janeiro da lua cheia em Câncer, que trabalhou muito essas questões que foram reveladas, trazidas para a superfície com a lua escorpiana também, do passado, da nossa sombra, do nosso apego, né? Eixo escorpião-touro, nosso apego ao sofrimento por um vínculo, um pacto, ou de vingança, ou de fidelidade inconsciente, né, aos nossos ancestrais, porque a gente tem medo, escorpiano profundo, de mudar, porque mudar significa o novo. E o que é o novo? O novo é o desconhecido. E se é desconhecido, eu sinto, né, insegurança. Eu sinto todos esses sentimentos e emoções plausíveis de um e agora, né? Quando você vai saltar de um avião de paraquedas, é quando você vai numa montanha russa, quando você se apaixona, quando você vai viver absolutamente tudo novo. Aliás, todas as nossas novas primeiras experiências, elas são análogas à nossa casa 1 no nosso mapa astral, ao nosso ascendente. Então, o signo que está lá, e claro, os planetas que estão lá, e o regente do signo que está lá. Então, por exemplo, o meu caso é peixes. Então, eu tenho que olhar a dupla regência de peixes pela astrologia moderna, que é Netuno e Júpiter, onde Netuno e Júpiter estão no meu mapa astral, fazendo aspecto com quem, conversando com quem, né? Para eu entender como que eu reajo a tudo que é novo na minha vida. De que forma? Mas a casa 1 nunca está sozinha, porque tudo na astrologia é oposto complementar. Então tem ali uma dança entre a casa 1 e a casa 7, né? No meu caso, as minhas primeiras experiências todas vêm muito permeadas pela energia pisciana, virginiana, Netuno capricorniana e Júpiter aquariana. Bom, daí dá pra gente fazer uma live especial só disso, de 2 horas. Mas voltando pro ponto, esse lugar que eu tô aqui hoje, que eu falei pra vocês, pra quem chegou agora eu vou mostrar, né? Que eu estou aqui nesse lugar sagrado, de águas sagradas, no núcleo, no centro da Guatemala, que é um país pela astrocartografia que trabalha o meu nó do norte, o meu dharma, o meu senso de pertencimento, de autonutrição, de maternagem, de feminino, todos os atributos e qualidades que a gente pode abrir, né, de feminino, enraizamento, e trabalho o meu sol no meu ascendente. E aqui nesse lugar que eu tô falando com vocês hoje, junto com a sincronicidade do Sol em Aquário, eu vou começar um programa de voluntariado. E esse programa de voluntariado tá me relembrando todas essas experiências que eu tive, porque como eu tava falando para vocês, quando eu pedi a demissão, saí da casa da minha mãe, morei 1 ano em muitos lugares, convivi com muitas pessoas, né? Eu sou filha única, então saí do meu núcleo, do meu ninho super protegido, que era com um amor bem tóxico, nocivo, bem destrutivo, né? Então eu tive que fazer todo um processo de cura nesses anos todos, continuo. E aí eu fui, né, morar com outras pessoas. Isso é super aquário, né? Como a gente convive com o outro, né? E não é o outro Libra, é o outro aquário. Então, como a gente convive no mundo, na sociedade, em comunidade, como está o nosso espírito, o nosso senso fraternário, a gente consegue... Oi, amada, maravilhosa, maravilhosa! Hello! Então a gente, aposto que você é aquariana, entrou agora. Então como a gente consegue, né, se relacionar com a diferença do outro
respeitando a diferença que o outro traz, aprendendo com esse diferente, mas com o aprendizado de colocar os limites entre o espaço do outro e o meu espaço, a crença do outro e a minha crença, a verdade do outro e a minha verdade, né? O momento, o tempo, o ritmo, o espaço, a história do outro e os meus. Não é? Depois a gente quero saber qual é o seu. Bom, e aí, Capri, vixe Maria, terra, 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 só água, 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 a gente se complementa. Ó, que vai sair, o sol entrou em aquário, hoje você chegou na hora da live, vai sair uma parceria aí, hein? Vai sair uma parceria aí, hein, deusa? E sabe onde eu tô? Você entrou agora? Eu tô nesse espaço aqui, que chama Arco da Isis, nesse oásis na Guatemala. E é um espaço de retiros, de yoga, de terapias, de cura, de autoconhecimento, de dança, de arte, né? É um espaço comunitário. E aí, eu vou começar hoje um trabalho voluntário aqui de 2 semanas. Vou morar aqui nesse lugar que é no alto da montanha. E, né, tá tudo muito novo pra mim, acabei de chegar e tô conciliando, eu tenho uma dupla, né, que é o Olivier, um canadense, e que é aquariano, e a gente vai dividir o mesmo espaço, né, o mesmo dormitório, a mesma barraca que eu mostrei pra vocês lá embaixo antes. E pra mim aqui tá sendo a ressignificação de umas experiências do passado que eu vou compartilhar aqui pra vocês, que eu nunca contei, né? Então, depois de passar por essas experiências de morar junto com pessoas, quando eu saí da casa da minha mãe, lá na Vila Madalena, na Paulista, em São Paulo, aí eu saí para viajar o mundo por 3 anos, que era o meu pacto de fidelidade com a minha dívida de alma, por eu ter tido muitas vidas passadas enclausurada e aprisionada por injustiças, né? Que é a minha história. E aí eu fui para o primeiro lugar que fui foi a Chapada dos Veadeiros, e ali eu fui para ficar 15 dias e fiquei 4 meses e morei em N casas, lugares, hostels, campamentos, fiz N trabalhos voluntários em muitos lugares, no Paraíso dos Pândavas, no Portal da Chapada, no Espaço Lotus, em muitos lugares, sempre fazendo voluntariado. E aí, quando, né, isso aconteceu junto, né, sincronicamente também, com a primeira temporada do Prembaba, lá, que eu assisti inteira. E no último dia da temporada, junto com os processos que eu tava passando lá, eu falei, cara, eu preciso realizar o meu sonho de viajar ao mundo, né? Esse é um sonho, uma dívida que eu tenho comigo. Eu fui demitida, eu ganhei um dinheiro, vendi meu carro, eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu tô livre, eu não sou casada, não tenho filho. Let's go! E fui. E aí fui fazer a escola de serviço em Piracanga, que é uma comunidade holística no sul da Bahia, que eu sempre falo para vocês, né? Fui fazer a escola de serviço, que é um trabalho voluntário de 2 meses, em que você fica voluntário à disposição de todos os projetos da comunidade, né? Então eu fiz permacultura, artes, que mais? Que tinha tanta coisa. O laboratório, né, de fitoterapia tinha a Júlia, né, então aprendi a fazer os produtos cosméticos naturais, comunicação, trabalhei muito na comunicação, ajudei muito Piracanga no começo, quando eles eram bem fechados, né, para internet, para redes sociais, então eu fiz todo o Facebook de Piracanga, fotografia, e fiz de tudo lá, né. E o último serviço que eu fiz lá foi a cozinha, que era o meu lugar de fora da minha zona de conforto, que a minha mãe nunca deixava eu entrar quando eu morava com ela, que eu era, né, assim, rechaçada da cozinha, que eu não podia entrar, não podia cozinhar, não podia ter liberdade, né? E a cozinha,
A cozinha em Piracanga chama alquimia, chamava pelo menos, né, no meu tempo. E é o lugar do feminino, né, é o lugar da alquimia, é o lugar da criação, do caldeirão, é o lugar que você reconhece e toma o seu poder de nutrição. E ali eu fiquei vegana, né, eu terminei a escola de serviço e fui contratada, adivinha onde? Na cozinha. E fiquei lá por mais 7 meses, ao todo somando 9 meses, fiz curso de tudo, leitura de aura, constelação, tudo que vocês possam imaginar, renascimento, tantra, tudo, né? E ali desenvolvi muitos dos meus dons e talentos, porque era isso que eu mais queria naquele momento. Eu já tinha descoberto quem eu não era, mas eu não sabia quem eu era. E eu estava nessa busca incessante. Por favor, Deus, eu orava muito, me mostra quais são meus dons e talentos, quem eu sou, o que eu tenho para oferecer no mundo, né? Como eu posso me colocar a serviço, porque eu sabia que isso era o mais importante para mim e para a alma de todo mundo, né? Qual é o seu propósito, qual é o seu dharma? Era aí que eu queria chegar, era isso que eu queria alcançar. E aí, enfim, eu fiquei ali, né, 9 meses, só que é muito interessante porque a Vênus está em peixes hoje, e aí eu vou falar para vocês agora uma parte, né, da trajetória, que essa vivência na comunidade, ela me lapidou, me trabalhou muito, eu realmente encontrei muitos dos meus dons e talentos, a reconexão com o meu eu sagrado, com a minha deusa. Lá eu tive espaço para astrologar muito e começar as minhas noites autoastrais, né? Então eu comecei a ofertar e compartilhar muito do meu conhecimento de anos estudando nessa vida, astrologia e as artes holísticas, e que é um resgate de conhecimento de vidas passadas, como curandeira, sacerdotisa, bruxa, feiticeira, né? Então eu comecei a colocar isso, transcender os julgamentos e preconceitos ancestrais que eu carregava e a criação e infância que eu tive, que não me possibilitou ser eu mesma nesse lugar do sagrado, mas ao mesmo tempo a vivência e a convivência na comunidade, tanto na escola de serviço, que era com mais 20 pessoas, morando junto, tomando banho junto, comendo, dormindo, né? É uma experiência que te lapida muito, mas também ali foi uma desconstrução muito grande, né, de um ideal, de um mundo ideal, né, de um mundo pisciano. Então eu vi muita hipocrisia, né, que me feriu muito. Claro, serviu de espelhamento, mas também para eu saber que não eram certas coisas que eu queria, que não compactuavam e condiziam com a minha verdade mais alta, nobre do meu ser, dos meus valores, né? E ali eu vi muita injustiça, ali eu vi muita hipocrisia, eu vi muita teoria espiritual, muito ego espiritual, muita discurso da iluminação e pouca, ou, né, não 100% condizente com a impecabilidade que tanto era pregada na prática, né? Mas, ao mesmo tempo, como sempre, isso serviu, pelo menos para mim, que tenho esse ascendente, essa lua em peixes na 12, né, trabalhar o perdão. E somos apenas humanos, né? Somos humanos, estamos aqui aprendendo, vamos errar, vamos falhar e ter compaixão pelo próximo. Me ajudou muito no processo de compaixão e perdão pelo próximo, que eu já trabalhava e exercia muito no meu núcleo de sangue. E de Piracanga, eu fui, né, saí de lá, criei a Bellatrix lá, ela nasceu lá, na Bahia, e aí eu fui, né, eu senti um chamado muito grande da minha alma de que eu precisava continuar os meus estudos astrológicos no Rio de Janeiro, onde tinha um dos astrólogos que eu mais amava, porque os astrólogos que eu admirava e que me conectava em São Paulo, todos eu já tinha estudado e absorto, né, e absorvido, os conhecimentos, né, a sabedoria que a minha alma precisava. Então eu senti a necessidade de explorar e em conexão com outra astrologia, outra sabedoria. Mas, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui para casa da minha mãe. E aí, em 2, 3 dias, ela já começou a projetar e despejar
todos os lixos, tudo, todas as coisas. Eu cheguei também de cabelo raspado, zero pra ela, isso foi um choque, né? E ela me expulsou da casa dela, né? Então, pra variar, eu me vi naquela minha ferida da orfandade, da rejeição, e agora, né? Então, eu acabei me desvirtuando da minha intuição, que me falava para eu ir para o Rio de Janeiro, porque eu não tinha estrutura ainda interna suficiente, substancial para, né, autoconfiança para falar beleza, né? Eu ainda estava ferida com o meu complexo do patinho feio, essa rejeição da avó materna, da mãe. E eu acabei indo morar, né? Porque eu queria muito colocar em prática a minha parte de serviço comunitário no mundo, tudo que eu tinha vivido, todas as experiências que eu tinha vivido nesse 1 ano, e eu acabei não indo para fora do Brasil, né? E eu acabei nessa época, então, em 2015, indo morar numa comunidade urbana, que é um braço irmão de Piracanga, em São Paulo, que se chama Dedo Verde, né? E ali eu fiz 2 ou 3 meses de período de voluntariado, e depois eu fiquei como membro em estado do processo de experiência da comunidade, né? E o que aconteceu, gente, né? Isso que eu vou compartilhar com vocês, é que depois de 9 meses, de novo, quase 9 meses, né? Aconteceu uma dinâmica, uma situação tão bizarra naquela comunidade que eu nunca compartilhei com ninguém, né? Extremamente violenta e abusiva e autoritária. E aquelas pessoas que eu convivi, que eu abracei como a minha família, o sonho, o propósito daquela comunidade que eu conectava com os meus, né, que era um propósito de revelar a verdade do ser, e totalmente conectado à dança sagrada circular, né, que era a minha... É por isso que eu fui lá, principalmente, que é o que eu me encontrei em Piracanga, né, a arte, a beleza, a dança, os aspectos, os atributos do feminino. E aí eu fui expulsa sumariamente, de uma forma extremamente arbitrária. Parecia que no dia da minha expulsão, eles realmente fizeram como se fosse um tribunal da Inquisição, né? E eu fui jogada na fogueira. E eu fui, assim, expulsa por uns motivos tão... que hoje em dia, né, falando assim, tipo, você tem energia de arrogância. Energia de arrogância, cara, que é isso? E aí, tipo, quando eles tentavam explicar, eles não sabiam explicar direito. Aí, tipo, energia de arrogância é porque você chegou depois da gente, né, e aí você quer mudar de lugar o armário da sala, você quer fazer uma sapateira, e você não pediu permissão pra ninguém, essas coisas, assim, sabe? Mas foi muito duro pra mim. Eu coloquei todo o meu dinheiro, que era do meu propósito, do meu sonho, minha fidelidade comigo mesma de viajar ao mundo, de investir em mim. Todo o meu dinheiro que eu tinha, eu coloquei nesta comunidade, né, nesse sonho, que eu achei que era um sonho em comum. E eu saí sem nada. Quando eu terminei de colocar o último dinheiro, eles me expulsaram. E foi uma dinâmica, exatamente, olha, ela é muito boa. Por que eu me incomodei tanto? Porque eu tenho brilho. Olha, eu tô até de amarelo hoje. Porque eu tenho brilho. Eu hoje em dia consigo ver, né, que eu sou escorpiana e eu tenho uma missão de trazer a sombra dos outros. Eu trago a sombra das pessoas, né? Ninguém passa por mim sem se lapidar e se transformar profundamente como escorpiana que sou. E eu tenho um pacto com a verdade. Meu sol tá na casa 9, do lado de Saturno. Então eu revelo. Quem entra em contato comigo, eu revelo os seus podres, as suas sombras. E eu, né, ao longo da minha vida, tenho aprendido a fazer isso de forma amorosa. E então as pessoas sentiram... eram muitas mulheres, né? Que é onde eu tenho meu karma ancestral, e elas sentiram inveja. Inclusive, uma delas, né, que foi a comandante ali do circo, né, e o mais louco é que ela se juntou, olha que louco, né, com a dona de Piracanga.
E juntas, né, elas orquestraram a manipulação, fizeram fofoca, intriga e convenceram os outros membros da comunidade que eu tinha que ser expulsa, que é essa ferida que eu trago da traição, né, pelo feminino, pelo feminino da minha própria ancestralidade. E a sensação de injustiça, né? Então, ali aconteceu tudo isso, ficou bem claro. E eu tava fazendo vários processos muito fortes, né, de cura, com vários mestres espirituais, então eu tava trabalhando muito o expurgo de toda esse câncer, né, da minha ancestralidade. Isso se revelou nas minhas dinâmicas interrelacionais daquele momento. Hoje em dia, depois de todo um processo interno, né, consigo contar essa história, porque eu consegui transmutar a raiva, a indignação, a injustiça em perdão, em compaixão, né, em perceber a limitação daquelas pessoas e agradecê-las, porque todas absolutamente estavam a serviço da minha evolução, que é passar por tudo isso e não retroalimentar o ciclo da guerra e perdoar. Porque a minha grande missão nessa encarnação é o perdão. Não à toa eu venho com o Sol e vários planetas em Escorpião, né? E vários na casa 8, Quiron na 4, Lua na 12. Né? Então minha missão maior é amar sem condições e perdoar, mas não ser boazinha, pisciana, ingênua, inocente a ponto de deixar as pessoas passarem por cima de mim, estabelecer limites, né? Aprender a me posicionar. Bom, e aí, gente, essa expulsão, ela me doeu muito, né? Por quê? Porque eu me doei, eu fiz um voluntariado e eu me doei demais, especialmente para essa relação dessa comunidade em São Paulo, né? E o que eu recebi em troca? Bom, eu recebi tudo isso que eu ressignifiquei. Não era o que eu esperava receber, e eu tive que lidar também com a cura dessa expectativa frustrada de reciprocidade, né, na relação, porque eu dei e doei muito amor, muito serviço, muito tempo, muita energia, eu fazia toda a comunicação da comunidade, então eu dividia toda a minha energia, que é o nosso bem, meu tempo, que é o nosso bem mais precioso e sagrado, entre a Bellatrix, que sou eu, e a comunidade, né, que eu sentia que era uma extensão do meu ser, do meu eu, pro aquário, né, no mundo. E tudo isso serviu, gente, para eu agradecer tudo que eu recebi, por mais torto e distorcido que tenha sido, assim como a vida da minha avó materna e da minha mãe, entendendo que, né, essas pessoas aí estavam me ensinando a aprender, a não ser ingênua, inocente, não acreditar em todo mundo, que é típico de peixes, né? E essa maturidade emocional, de limites, de ter discernimento entre o que é meu e o que é do outro, não pegar tudo pra mim, né? E de agradecer, porque essas pessoas de alguma forma me ajudaram a lidar com a densidade do mundo real, do mundo da matéria, né? Exatamente, aprendi sobre compaixão, sobre manter a minha verdade, não me desvirtuar do meu caminho, confiar na minha intuição, em mim mesma. E foi muito interessante, gente, porque dessa comunidade eu fui para outra comunidade em São Paulo, que era conectada à astrologia maia, que era uma comunidade toda construída em bioconstrução e permacultura, então tinha o preceito, né, dos valores conectados à sustentabilidade da mãe natureza. E ali eu comecei, dei continuidade às minhas turmas de astrologia, que eu comecei nessa comunidade de São Paulo. E depois dessa comunidade eu também vi vários podres e falei, nossa, cara, deu, enough, né? Depois de quase 3 anos morando em comunidade, pra mim deu. E aí eu criei um trauma ali, eu criei um bloqueio. Aí eu aluguei um apartamento pra mim na Vila Madalena e fiquei,
né? Até um outro capítulo da minha história. Mas eu criei um ranço, né? Por conta da traição e da ferida que pegou na traição, né? Na rejeição. Eu peguei um ranço e um trauma de relações humanas, de comunidade, né, especialmente comunidades espirituais, né, assim, tipo, enfim. E foi todo um processo para chegar até aqui agora, hoje, nessa live onde eu estou, né, nessa comunidade que chama Arco da Isis, que tem ali embaixo no templo, onde está tendo vivência de yoga, o retiro de yoga, tem um templo sagrado para Isis, que eu vou mostrar para vocês em algum momento, né? Me preparando para recebê-los, para receber a Astro Journey do Egito, né? E eu sei que aqui eu vou ter muitas curas muito grandes, né? Com todos esses atributos e virtudes que eu falei para vocês. Sim, olha que interessante, ela fala, a Templo da Lei Cósmica. Existe algo em mim que também pode incomodar bastante, gerar movimentos reveladores. Aconteceu comigo nas religiões. Olha, o que acontece, né, é que pessoas como nós, que temos uma missão grande, né, que temos, por conta dessa missão grande, um poder muito grande, o poder incomoda, né? Porque as pessoas, elas não têm, elas não estamos, né, em processo de transição desse poder distorcido, né, de usar o poder com consciência. E o poder está totalmente ligado à nossa sexualidade, à nossa energia vital, criativa, que pode ser destrutiva. E é isso que a gente vem reproduzindo. E é isso que é o mais hipócrita, né, nas comunidades, nos lugares espirituais, da yoga, da leitura de aura, do que for, mas para tudo isso, para a gente ver onde a gente está, para a gente ter humildade de reconhecer, né? Tirar esse ego espiritual, esse ser iluminado, e a gente fala, entendi, né? Então, ó, aqui eu sei todos esses valores, preceitos do yoga, né? Do amor, do budismo, mas na prática, aqui, ó, na realidade, no dia a dia, como que eu tô colocando em prática, como que eu tô vivendo, né? Fora das câmeras, nos bastidores, em off, né? Como que tá a minha materialização de todas essas verdades compradas e reproduzidas na teoria, né? Bueno, e aí então, por fim, eu queria dizer que aqui está sendo uma oportunidade para mim após, a última vez que eu morei em comunidade foi em 2016. 4 anos depois, né? Foi o tempo que me tomou para ressignificar dentro de mim, até hoje em sincronicidade alinhada, master, né? Com o Sol em Aquário, eu me abri novamente para o novo. Mas olha que lindo, isso só pôde acontecer porque houve o processo de perdão. E esse processo de perdão me ajuda a entender que tudo absolutamente teve uma serventia, todos que passaram pelo meu caminho eu agradeço, porque me ensinaram, porque todas absolutamente as experiências que eu me sujeitei, escolhi e passei e ressignifiquei, servem de bagagem para eu estar aqui agora. Então, é o que eu falei hoje na live de manhã da Roda de Sansara. A vida tá me trazendo uma nova oportunidade, repaginada, talvez num cenário similar, mas diferente. O que eu vou aprender aqui? Será que eu vou conseguir aprender a fazer diferente com o aprendizado que eu tive lá no passado? Né? Então, eu tô num ambiente muito similar a um ambiente que eu já vivia. É a mesma coisa com relacionamentos, né? Quando a gente termina um relacionamento, e se a gente não sabe respeitar a hora de terminar, porque o amor parou de fluir, a gente fica ali insistindo, né? É diferente de água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Existe uma diferença, uma linha fina e tênue entre insistir e persistir e desistir na hora certa, né? Que é o que o Capricórnio está nos ensinando. Então,
Quando a gente não sai dos lugares, das situações, que estão falando, cara, aqui não tem mais, aqui a gente não quer mais você. Você não é aceita, não é benquista, não é amada do jeito que você é. Isso seja em relações comunitárias, em amizades, em relações afetivas íntimas. Se não tem espaço para você, cara, você não vai fechar suas asas, você vai abrir as suas asas, falar muito obrigada, gratidão e arrou, vaza. Foi o meu aprendizado também em todos esses lugares, né? Então, se não tem espaço para mim, para eu criar, para eu ser, para eu agregar, para eu trazer a minha medicina, então, se eu não posso ser quem eu sou aqui, então aqui não é o meu lugar. Tá pequeno para mim, né? Gratidão por me mostrar. Ao contrário disso, o que eu fazia era ficar insistindo, né? E esse poder que você comentou, Templo, de que a gente tem esse poder de mudar as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode acabar na insistência de mudar quem não quer mudar, quem não pediu para mudar, né? Que não tá aberto para mudar, por mais potencial que a gente veja, porque é isso que eu via, né? Como curadora que sou, como eu falo que eu sou uma curadora decoradora de almas, eu consigo ver todo o potencial das almas e eu tenho o poder de lapidar, porque eu faço isso comigo mesma, né? Mas nas leis da ajuda, das ordens sistêmicas, das leis sistêmicas, eu descobri a ressignificar esse dar e receber, que está totalmente conectado ao aquário-leão, né, da arrogância, da prepotência, tá bom, beleza, você não quer mudar, você não quer ter a sapateira na sala, você não quer melhorar a energia, você tá aqui no ranço, no ego, na birra do teu ego, né, do teu jeito de fazer, você não quer se abrir, então beleza, mas aqui não dá pra eu ficar, né? Então, aqui eu sinto que vai ser uma oportunidade para eu ressignificar todas essas experiências e também, né, uma coisa que eu já deixei clara, eu tenho tempo disponível para o voluntariado, porque eu inclusive acho que o voluntariado é um dos que mais permeia e me norteia desde pequena. Eu sempre quis fazer parte da Cruz Vermelha, dos Palhaços Sem Fronteiras, eu quis ir ajudar quando teve terremoto no Haiti, né? Isso faz muito parte do meu ser. Mas eu aprendi também com todas essas experiências a não me doar mais pro outro do que para mim mesma. Então tem que estar equilibrado. Então eu já deixei claro, olha, eu tenho a minha empresa, eu tenho meu tempo, eu tenho o tempo da minha empresa, né? É ali que vem uma parte do meu dharma, da minha missão e do meu dinheiro. E eu preciso me dedicar a isso, eu preciso me dedicar a mim, preciso me dedicar a isso. Essas são minhas prioridades. Então, o voluntariado, ele vem quando a gente tem esse foco, essa prioridade, não se descuida disso e tem o suficiente para transbordar e compartilhar. E todos nós temos, né? Basta a gente organizar o nosso tempo, a nossa energia. Algo que também, né, tá em processo aqui de cura para mim, que o dar e o receber, eles não acontecem da forma que a gente acha. Porque muitas vezes, né, a gente acha que a gente, fazendo voluntariado, a gente vai dar. E o voluntariado a gente mais recebe do que a gente dá. Então, eu estou aberta aqui com esse sol em aquário para receber. E eu acredito que o que eu vou receber, talvez não seja isso, mas esteja relacionado com toda essa ressignificação dessas experiências do passado que eu falei para vocês. Até porque agora eu não estou buscando uma comunidade ou uma família espiritual, uma tribo, um vínculo, um laço fora de mim, com a mesma ânsia, carência que eu estava antes, com todas as minhas feridas da minha criança interna. Eu já encontrei o meu lugar de autopertencimento em mim mesma. Então agora eu venho de um outro lugar. Não mais como mendiga, como pedinte, como, ai, muito obrigada que você me deu uma oportunidade de fazer esse voluntário. Não, eu tô aqui para agregar, para somar, para transbordar. Né? É uma outra consciência, é uma outra metodologia, é uma outra forma de ser e estar perante a vida. Faltam 30 segundos, o Instagram falou, eu espero que as minhas palavras tenham ajudado vocês de alguma forma, sigamos juntos, eu vou tentar fazer uma live mais tarde só para falar do sol em aquário para vocês, tá? Eu vou descer a montanha, eu vou pegar as minhas coisas, eu vou fazer a minha mudança,
E é isso, queridos. Tá bom? Um beijo grande e uma ótima segunda para vocês.